Olá pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Misael Nogueira e está começando mais um encontro aqui pelo Meditando nas Escrituras. E hoje muito especial porque hoje vamos comentar alguns posts que fizemos durante essa semana do Salmo de número 1 no nosso Instagram. Se você não nos conhece, você procura lá MNE, Meditando nas Escrituras, e a gente deixa vários conteúdos lá no Meditando nas Escrituras, beleza? Pessoal, a ideia de hoje é a gente conversar um pouquinho com vocês sobre essas postagens que fizemos, né? Que é imagens relacionadas ao Salmo de número 1. E por isso eu quero mostrar aqui para vocês o nosso Instagram. Tem alguns conteúdos, né, que nós deixamos aqui para vocês, né, especial para que você possa conhecer um pouco do nosso trabalho, né? A gente tem alguns vídeos, né, alguns pedaços, né, de cortes de lives, alguns vídeos também que o Eduardo deixou pra gente. Mas hoje, em especial, eu quero falar sobre esse salmo, que é o Salmo de número 1. E esse salmo, pessoal, ele tem como ideia falar sobre um guia para uma vida espiritual feliz e abençoada. Então, eu quero ir comentando esses posts aqui um por um, e é o seguinte, vamos lá. Este salmo é um guia espiritual repleto de princípios que nos conduzem a uma vida verdadeiramente abençoada. Por que a gente está falando isso? Porque a felicidade é a busca em que muitas pessoas tentam, de certa forma, encontrar. Ela vai tentar encontrar em coisas, em pessoas, mas o que a Bíblia fala sobre isso? Então, ele vai falar sobre princípios, né? Princípios que norteiam a vida do cristão para esse encontro da fonte da felicidade. Bom, segundo momento, o que a gente tem aí? O que ele vai mostrar para a gente? Escolhendo o caminho da sabedoria. Então, esse é um caminho para a felicidade, que é você escolher o caminho da sabedoria. E como que você faz isso? Primeiro, escolher não andar no conselho dos ímpios. É o que o Salmo vai descrever para a gente, né? Não andar segundo o conselho dos ímpios. A gente, na vida, a gente sempre, às vezes, procura ter conselho de pessoas. E quando a gente fala em conselho, nós estamos sempre prevendo algo do futuro, né? Seja positivo ou negativamente. E a palavra de Deus, ela tem algo para o nosso futuro. E por isso ela vai dizer assim, para a gente não seguir o padrão do mundo. E quando a gente fala de ímpio, nós estamos falando de pessoas que até falam de Deus, conhecem sobre Deus, mas vivem como se Deus não existisse. E aí, nesse ponto, ele vai descrever para a gente não se moldar, né, não andar segundo o conselho dos ímpios. Segundo, evitar o caminho dos pecadores, ou seja, são aqueles que têm prazer no pecado, não se arrependem, né, e assim por diante. Outra questão aqui, outro princípio que ele estabelece é não se assentar na roda de escarnecedores, né, aqueles que escarnecem, né, da obra de Deus, né, dos propósitos de Deus. Outro princípio aqui, deleitar na lei de Deus. O que significa deleitar na lei de Deus? É você ter esse prazer na lei do Senhor, não é fazer algo pesado. E normalmente quando você não tem prazer na lei de Deus e você faz isso de forma pesada ou até ritualística, é porque você não tem consciência da onde Deus te tirou. Porque quando você tem consciência da onde Deus te tirou, logo você vai ter prazer na lei de Deus. E em último lugar aí a gente colocou meditar de dia e de noite. Isso fala de uma constância que você precisa ter com relação à palavra de Deus. Porque se tem uma das coisas que muitas vezes nós quebramos é a constância na nossa vida espiritual. Então às vezes a gente está lendo a Bíblia demais, de repente a gente para, então a gente precisa ter uma constância. O Salmo também ele descreve aí uma árvore, né, plantada. E aonde que essa árvore está plantada? Ela está plantada junto a ribeiros de águas, né? Ou a águas contínuas, né? O que isso significa? É uma árvore que está plantada, e aí se refere à palavra de Deus. É uma árvore que ela dá o seu fruto na estação própria, justamente porque ela está plantada em um lugar onde ela tem a fonte da vida nela. E aí ela consegue
gerar frutos na sua estação própria. Outras coisas, as folhas elas não caem, justamente porque ela está sempre nutrida. E prosperidade em tudo o que faz, né? É algo que está seguro. E a gente vai ver dentro desse salmo que ele vai descrever o ímpio, né? Quando ele segue uma vida sem orientação de Deus, sem orientação da palavra de Deus, logo ele acaba, de certa forma, no final de tudo, sucumbindo, né? Não prevalecendo. E o salmo vai deixar isso muito claro. Então a imagem aí, ele vai descrever essa árvore, né, que a gente colocou como símbolo de estabilidade e também de bênção. Beleza? O que mais que a gente pode aprender com o Salmo? É a gente fazer aplicações, né, na nossa vida diária. Escolher caminhos de sabedoria, que já foi descrito lá em cima, né? Não andar segundo o conselho dos ímpios. Percebe que a felicidade, ela não está em coisas ou em pessoas, mas na forma como se anda, como você dirige a sua vida. Encontrar alegria na palavra de Deus, né? Evitar más influências. A gente observar quem são as pessoas que estão ao nosso redor, pessoas que, de certa forma, são fontes de conselho para nós. E meditar na palavra do Senhor continuamente. Então a ideia desse salmo aí é aplicar esses princípios à vida diária. Bom, também o salmo fala sobre bênçãos prometida, prosperidade em todas as ações, estabilidade como a árvore que foi plantada, frutificação na estação própria e continuidade na sua folhagem. Então são todas as bênçãos que são descritas dentro desses salmos, né? A gente precisa refletir sobre o que é que eu vou ganhar eu obedecendo a Deus, né? O que isso resulta para mim. E aí a gente tem algumas palavras-chave. Por que é importante? Aqui tem uma espécie de mapa mental, né? E isso é muito importante. A gente usa muito isso aqui quando a gente vai preparar uma mensagem, né? É uma forma fácil de você compreender. E esse salmo de número 1, ele tem algumas palavras que são chaves aí. Então, o que significa bem-aventurado? Bem-aventurado é uma pessoa que é feliz, né? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então, feliz é o homem. Ele fala também de meditar. Meditar não é a mesma coisa que você ler, né? Meditar é você refletir, né, sobre os preceitos da palavra do Senhor, pensar sobre ele. Também estamos falando aí da lei de Deus, pessoal. Olha só, a lei de Deus, né? A palavra do Senhor, aquilo que Deus estabeleceu. Esse salmo também ele fala de prosperidade, né? E uma árvore plantada, essa estabilidade. Então, são todas as palavras que quando você vai preparar ou refletir, fazer o seu devocional, você precisa pensar sobre isso. Então, a ideia é você rever esses conceitos e ir aplicando na sua vida. Vamos ver. E aí a gente finaliza falando sobre o desafio pessoal e aplicações práticas. Primeiro, você deve cultivar uma vida enraizada nas verdades divinas, ou seja, na palavra de Deus, né? Cultivar uma vida, quer dizer assim, você tem um tempo nessa terra e você precisa cultivar isso, cuidar para que você não siga os seus próprios padrões. Segundo, você deve planejar a aplicação contínua dos princípios do Salmo 1 na sua vida cotidiana, né? E às vezes a gente olha para a palavra e nem sempre a gente segue o que ela diz, né? A gente às vezes ignora alguns conceitos e a gente precisa olhar para eles e fazer isso, o uso, né? Se a gente tem o objetivo de glorificar a Deus em tudo, de fato a gente precisa analisar todos esses conceitos e colocar em prática. Analisar suas fontes de conselhos e padrões de vida, né? A palavra do Senhor diz que a gente não deve seguir o padrão do mundo, mas transformado pela renovação da nossa mente. E quem são as fontes dos nossos conselhos, né? Quem são as pessoas que nos inspiram, que nos dá direção de futuro? A gente precisa pensar sobre isso. E, em quarto lugar, verificar onde você está plantado, né? Se é um lugar sólido, se é um lugar que te nutre, se é um lugar que te dá estabilidade, e esse lugar está em Deus, na palavra de Deus. É um lugar seguro.
Beleza? Então, esses foram os nossos posts de meditação das Escrituras durante essa semana. E eu espero que você possa ter compreendido algumas coisas que nós falamos aqui. E se alguma coisa que a gente não falou, você também pode postar aí nos comentários para que a gente possa aprender também com vocês sobre a palavra de Deus, beleza? Até o nosso próximo encontro.